Abençoados sejam os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados sejam os que sofrem, pois eles serão confortados. Abençoados sejam os humildes, pois eles herdarão a terra. Abençoados sejam os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Abençoados sejam os misericordiosos, pois eles terão a misericórdia. Abençoados sejam os puros de coração, pois eles verão a Deus. Abençoados sejam os apaziguadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Em tempos passados vocês ouviram: não matarás. Mas eu lhes digo que quem quer que esteja zangado com o seu irmão sem causa, corre o perigo de ser julgado. Em tempos passados vocês ouviram: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: se alguém golpeá-lo na face direita, ofereça-lhe a outra face. Em tempos passados vocês ouviram: você deve amar seu vizinho e odiar seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos. Abençoem os que blasfemam contra vocês. Façam o bem a quem os odeia. Ô, Joãozinho! Eu tava procurando você. Você gosta de ouvir sobre as parábolas de Jesus? Ai, tia Meire, eu amo. Eu aprendo muito com elas. Sabe, Joãozinho, Jesus costumava ensinar por meio de histórias. Eu gosto de histórias. Ai, eu também. E as pessoas da Galileia gostavam tanto, tia Meire, de ouvir tanto. E os discípulos sempre ficavam bem pertinho para não perder nenhum detalhe. Eu ia ficar lá. Eu também ia chegar cedinho, igual a tia Márcia, na Aventurinha. Às vezes, Jesus explicava mais profundamente para eles, especialmente, sabe quando? Quando as histórias envolviam eventos futuros, que ainda iam acontecer. É, para explicar, né? Você conhece alguma história assim? Alguma parábola de Jesus assim? Parece que tinha uma, tia Meire, que Jesus comparou os seguidores de Jesus a um pai de família. Você lembra dessa? Eu quero saber se Sim, você lembra. Conta aí, Joãozinho. Não, ó, Jesus pegou e comparou os seguidores dele a um pai de família Isso. que tira do seu tesouro coisas novas e velhas e reparte com os outros. Sim. Tipo a herança, né? Pegou lá coisa nova, velha e tal. Esse tesouro é a palavra de Deus. Sim. Que é a Bíblia, que tem tanto ensinamento antigo quanto novo. Isso. Jesus sempre mencionava as profecias antigas do Velho Testamento. E ele apresentava a tia Meire de maneira tão impactante que as profecias pareciam novas. Sabia? Entendi. É. Aí, depois que Jesus morreu, esses ensinamentos foram escritos no Novo Testamento. E ali as profecias de Jesus e dos discípulos estão registradas. Ai, Joãozinho, você tá muito inteligente, sabia? E olha só, quase todas as profecias da Bíblia já foram cumpridas. Sim, Joãozinho. Mas a gente tem que ainda continuar estudando, sabe por quê? Porque são recados de... Deus para o futuro, sobre o futuro. Exatamente, Joãozinho. Nossa, você tá muito inteligente, hein? Eu tô, quem estuda a Bíblia, a palavra de Deus, fica inteligente. Quem vai à igreja, quem estuda, quem vai no vai no aventureiro, aventureiro, e né? quem faz o estudinho bíblico, né, E Joãozinho? quem brinca de verdadeiro ou falso também. É sempre a gente, né, Joãozinho? Estamos ficando craque. Olha lá, Ah. eu falo e você me diz. Ah, Ficou bom, né? Eu falo e você me diz, ótimo, ficou perfeito. Verdadeiro ou falso? Ah, Deus fala ao povo de Deus por meio dos profetas. verdadeiro, está em Oséias 12:10. Esse versículo realmente enfatiza o papel dos profetas para os mensageiros de Deus. Ok, então os profetas são os mensageiros de Deus, São. tá? Outro, Jesus profetizou, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Joãozinho. Você pode verificar lá em Deuteronômio 18:15, em Hebreus 1 e 2. Jesus também enfatizou muitas coisas. Deuteronômio fala sobre uma profecia semelhante à de Moisés, que surgiria.
E os cristãos entenderam que isso se referia a Jesus. Hebreus afirma que Deus falou através dos profetas e, finalmente, através do seu Filho. Muito bom, Tia Meire. A outra, hein? Existem falsos profetas. Ai, eu tenho medo. Verdadeiro, Joãozinho. Está em Mateus 24, 24. Ó, 24, 24. Nesse capítulo, Jesus adverte sobre o surgimento de falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para enganar. Vai parecer, mas não é. Sabe, Sim, parece, mas não é? Eles vêm rindo, falando bonito, mas é mentira. Você fala assim, nossa, mas era igualzinho, mas não era. Essa aqui vai ter gente que vai gostar. O quê? As mulheres não podem profetizar. Verdadeiro ou falso? Joãozinho, as mulheres pode, é falso aí. Falso? É falso. Olha aqui, lê pra mim. Em Atos 2, 17 e 18. Ai, ai, ai. Deixa eu ler. Cadê? Tá aqui. Pode acelerar a minha cabeça quando eu tô Nossa! lendo. É, ó. Aqui tá dizendo o seguinte, olha, ele citou uma profecia de Joel. E ele diz assim, olha lá em Joel. Acontecerá nos últimos dias que o Senhor, diz o Senhor, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Isso! Até os meus servos e as minhas servas, até sobre eles derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. O versículo 18 deixa claro que tanto homens quanto mulheres profetizarão. Tá vendo? Uau, Tia Meire! E eu quero saber. Fala. Eu já vi que mulher profetiza, que Jesus profetiza, tudo. Qual é a função de um profeta? É ser o porta-voz de Deus. Uau, sabia? Ele vai com o microfone falando. Não, ele fala, né? Através. Tá. O que diz? Em Deuteronômio 18, 18 diz... Vou ler. É lá no começo. Deuteronômio. Deve dizer do Levítico. Você aprendeu. Pronto. Achou. Vou ler. Aqui. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca. E ele dirá a vocês tudo o que eu lhes ordenar. Em resumo, a função primordial, principal do profeta é receber a palavra de Deus. Porei minhas palavras em sua boca. É o que diz a Bíblia. Exatamente. Né? E outra função dele, comunicar essa palavra ao povo. Ele dirá e você tudo o que ele lhes ordenar. Ótimo, o profeta vai dizer ao povo tudo que Deus lhe ordenar. Deus falou e ele fala falar igual. Obediente. Tia Meire, Ah, eu aprendi agora. Mas eu ainda tenho uma dúvida aqui. Pode abrir, por favor, minha revistinha aí. abra. Aqui. Tem 4 livros da Bíblia. E eu Sim. preciso descobrir 4 características que um profeta deve ter. Você me ajuda? Claro que eu te ajudo, José. Eu vou sempre. falar um texto e você fala a característica. Tá bom. Tá? Tá. Vamos lá. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva. Característica 1. Fidelidade à palavra de Deus. Ser fiel ao que a Bíblia está falando, Joãozinho. Ok. 2. Jeremias 28:9 diz assim. Quando o profeta falar em paz, saber-se-á que o Senhor o enviou se a sua palavra se cumprir. Característica 2. Suas palavras têm que se cumprirem. Elas têm que cumprir. Não Tem pode que ser ser assim, eu pensei, mas não era. Não, tem que ser verdadeira. Ok. 3. Hum. Mateus 7:15 a 23. Se preparem. Olha lá. Vamos lá. Textão. Textão. 8 versículos. Uhum. Vamos lá. Vou ler no 2.0. Tá bom? Tá bom. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Vou ler normal. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim... Me tirou a Bíblia, eu decorei. As árvores ruins dão maus frutos. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Sim, Josi. Qual é a característica?
Frutos é igual comportamento e caráter, que evidenciam a sua conexão com Deus. Então Só não tem pode que ter ser uma pessoa que fala, que tem que ser bonzinho e a pessoa é ruim, né? Não, ela tem que ter uma característica semelhante à de Deus, entendeu? Sim, não pode ser mentiroso. Não, jamais. Tem que amar as pessoas e põe o pé pro amigo tropeçar. Não pode. Não pode. Joãozinho, não pode. Próximo aqui, vamos lá. João 4:2. Primeiro João 4:2. Agora eu pus para você ler. Agora eu quero ler. Lá quase Tá no bom. meio do... Pronto, Joãozinho. Aí. Vamos lá. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus dessa maneira. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Exatamente. Quarta característica, Joãozinho. Confessar que Jesus veio em carne. Exatamente. Boa. Joãozinho, você acredita que os profetas são mensageiros de Deus? Sim, marquei um X já. Bem grandão, né? Bem, sim. Você quer continuar lendo a Bíblia para poder receber os recados de Deus que Deus envia através dos profetas, das profecias? Sim, já aqui, ó, X aqui, sim. Hoje eu aprendi que Deus manda mensagens para o ser humano Isso. através de homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo e que até os últimos dias vão existir profecias. Amém, Joãozinho. Amém. Vamos orar? Vamos! Querido Deus, obrigada por enviar tantas mensagens especiais através dos profetas e das profecias também. Nós acreditamos e confiamos em Ti. Faça a Sua vontade em nossa vida, porque queremos estar preparados para ir para o céu. Em nome de Jesus, amém. Amém! E a palavra-chave de hoje é PROFETA. Profeta! Beijo! Tchau, tchau!